Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, que vocês tenham um mês de dezembro maravilhoso, que todos os nossos sonhos, os seus sonhos, se realizem. Eu vou fazer a leitura do mês de dezembro para o signo de Virgem. Eu espero trazer uma mensagem bonita para vocês, que a espiritualidade traga solução, traga uma mensagem que vocês queiram e precisam ouvir, principalmente precisam. Vamos lá? Se vocês verem que não está ressoando, como é uma leitura coletiva, pode ser que não ressoe com todo mundo, embora eu use vários decks e vários tipos de oráculo. Então pode ser que tenha assim uma mensagem para você no começo, no meio ou no fim do vídeo, tá bom? Vamos lá? Qual que é a mensagem principal para o mês de dezembro para a Virgem? A mensagem principal, caíram duas aqui. Reserve um tempo para respirar. Você deve estar estressado, estressada por algum motivo, né? O que você precisa deixar ir? É uma pergunta aqui, né? Então, para que você responda essa pergunta, o que você precisa deixar ir, você tem que parar, sair do problema, respirar, meditar, pensar. O que eu preciso deixar ir, né? No fundo do deck nós temos, é hora de liberar a negatividade. Então, aqui já até respondendo, né? Talvez vocês estejam numa situação ou com um problema aí que talvez vocês não consigam enxergar uma solução. Então, quando a gente não consegue enxergar uma solução, a gente acha que não tem jeito e acaba sendo muito negativo, né? Muito pessimista. Então, eu acho que é isso que vocês têm que deixar ir, né? E para que você deixe ir, né? Porque você pode estar falando assim, mas falar é fácil, né? Eu sei, não é fácil. Mas aí você respirar, meditar, pedir para a espiritualidade um caminho, mostrar um caminho para que você encontre paz, tranquilidade, né? Respirar profundamente, meditar. É bom. Vamos pedir aqui com o tarô de Osho sobre essas energias, né? Esse deixar ir, né? Liberar negatividade. O que a espiritualidade tem como energia principal do mês de dezembro? Dezembro, signo de Virgem. Quais são as energias principais? A carta do relâmpago. É a carta da torre. Algo que vai desmoronar. Algo que talvez você precisasse terminar e não estava conseguindo terminar. E aí vem o universo e termina para você. Então é algo que chega de cima. Olha aqui. Os relâmpagos, né? Destruindo coisas que não servem mais na tua vida. Esse deixar ir. O que você precisa deixar ir? Porque se você não deixa ir, o universo vem e tira de você, tá? E a torre, eu gosto muito dessa carta, porque tem gente que não gosta, porque acha que vai acontecer uma desgraça, nossa, meu Deus, não. A torre, ela vem para tirar da gente o que não serve mais na nossa vida. Sabe aquela... Quando você fala que foi um livramento, então, é sobre isso, por mais que a gente sofra, né, com isso. E aí tem a carta da aventura, ó.
Pajem de ouros, algo novo, boas notícias chegando após essa finalização, essa torre, após essa mudança que vai ocorrer na sua vida. Vem algo muito bom, algo novo, algo próspero, um novo caminho se apresentando na tua vida aí, mas um caminho que surge agora. Eu falo novo porque ele é próspero, mas ele é inicial, tá? Que mais? Mais uma. Algo novo que acontece para vocês. Olha aqui. Que tira vocês dessa sensação de você estar preso, né? Ou estar perdendo alguma coisa na sua vida. Você está preso numa situação, olhando para o mundo lá fora e falando: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Parado aqui, nesse lugar, preso. Só que você não está preso. Olha aqui. Esse cadeado aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, ele está aberto. E você não vê. Por quê? Por causa da negatividade, dos pensamentos. E aí você acha que perde, né? Então, assim, aqui pede claramente, tá? Para você deixar ir esses pensamentos negativos. É hora de você liberar esses pensamentos negativos, porque quando a gente libera os pensamentos negativos, a solução aparece. E como é que eu faço para liberar a negatividade? Meditando, né? Um tempo, respirando, saindo da situação. Às vezes você está tão inserido numa situação que você não consegue enxergar mais nada na frente. Olha aqui, no fundo do deck aqui do tarô de Osho, o sofrimento, olha como você está. Ou também pode ser uma pessoa com quem você esteja lidando, tá, pessoal? Olha só. Mas isso tem algo muito novo para acontecer na vida de vocês. Algo com uma energia muito poderosa. Algo em que vem muito da espiritualidade para vocês, mostrando para vocês esse novo caminho. Só que para você enxergar, eu vejo bem aqui. Olha só essa pessoa. Como é que ela vai enxergar essa clareza, esse novo caminho, essa coisa empolgante que está chegando, se ela está com os olhos fechados? Se ela está pensando ali nos problemas e não consegue pensar em outra coisa. É isso. Liberar a negatividade para você poder enxergar as coisas novas que estão chegando. Mas você tem a mão da espiritualidade aí te ajudando. Vai trazer aqui uma torre, te libertando disso, para que você siga um novo caminho. Vamos clarificar com o baralho cigano. Para o signo de Virgem, mês de dezembro. Seja claro, específico para os virginianos que se conectaram com esse vídeo, o que eles precisam saber, o que vai acontecer em dezembro. Olha aqui a carta do cão. Amigos fiéis, espiritualidade, que chegam para transformar. Aqui tem muito a mão da espiritualidade, que vai trazer essa torre para que algo mude na tua vida. Novidades que chegam, sabe? Olha como é que você tá. A raposa. A carta da casa. E a carta do coração. No fundo do deck do baralho cigano, olha só, confirmando de novo, pessoal. A carta da torre pede para você se afastar, né? Lembra que eu falei que às vezes quando você se afasta do problema, você consegue enxergar melhor a solução? Então pede afastamento, pede reclusão, pede pensar, pede reservar esse tempo para você respirar, para você liberar essa negatividade. E aqui pode falar, sim, da espiritualidade te ajudando nisso, tá? A torre aqui te trazendo novos caminhos, novas visões. E tem uma pessoa aí, uma mulher, figura feminina. Se não for você,
a pessoa com quem você está lidando, que talvez precise, ou você precisa se afastar dessa pessoa para que você pense, reflita e chegue numa solução. Ou é alguém né, do teu convívio aí que precisa fazer isso. De repente você pode até, como amigo, aconselhar essa pessoa, tá? Como carta central aqui é a carta da raposa, essa carta é carta de advertência, pede estratégia, pede para você ficar alerta, ficar esperto, cuidar da sua casa. Olha, tá vendo? Ela tá olhando aqui pro seu lar. E o seu lar pode ser o seu interior, pode ser sua casa, sua família. E pode ser você, tá? Então, assim, pede uma estratégia, você olhar, você cuidar disso, tá? Há uma transformação aqui. Pode ser dentro da sua casa, ou pode ser dentro de você, que vai trazer aqui conexões amorosas, conexões mais fiéis, né? Pode ser um relacionamento fiel. Pode ser aqui, como tem a carta da casa, com o coração aqui, algo que você deseja muito. Talvez comprar uma casa, vender a sua casa, alugar uma casa, alugar a sua casa. Algo que você quer muito. Voltar para a sua casa. A casa que você ama. As pessoas que você ama. Mas vem algo novo aqui para vocês. Uma novidade que vai aproximar muito você das pessoas que você ama muito, tá? E aqui quando eu falo pessoas, como é uma leitura coletiva, pode-se falar também sobre trabalho, tá, pessoal? Porque, na verdade, a casa também, como significa o nosso interior, é o como nós vamos estar em paz, tranquilos, com as pessoas que a gente ama, né? Com as pessoas que a gente se dá bem, com as pessoas que a gente pode contar e confiar. Aqui vai ter uma novidade aqui. Algo novo que chega. Uma nova aventura aí para sua vida que vai fazer você sair dessa situação. Porque como resultado aqui são essas duas cartas. Resultado da leitura do baralho cigano. Resultado. A casa onde eu tenho a minha segurança e tranquilidade. O coração é aquilo que eu mais amo na vida. É você ter esse aconchego do teu lar. E você vai conseguir isso em dezembro, tá? Vamos lá, vamos clarificar com o tarô dos anjos as cartas do baralho cigano. Por favor, para Virgem. Dezembro. Seja claro, específico, universo. Clarifique essa leitura. Seja claro, específico. O que a carta do cão está fazendo aqui? Bom, caiu, tem que pegar, né? Caiu virada para baixo. Eu tô numa posição aqui. Tá horrível, olha aqui. Valeu a pena o sacrifício, gente. O sonhador. Né? O zero. A carta do louco. A carta de um salto de fé. A carta que fala sobre seguir os seus sonhos. Né? Tô falando isso, seguir os seus sonhos, aquilo que você ama, aquilo que você quer. Uma nova oportunidade inesperada, algo novo, uma novidade que chega para você, que faz com que você dê um salto de fé para, olha só, o 4 de paus, 4 de fogo, que fala sobre satisfação, paz, abundância. A vida familiar, né? Feliz, conclusão bem-sucedida de um projeto, né? O 4 de fogo fala sobre celebração. Mês de dezembro, né? Celebração com a família, né? Todo mundo feliz. Você tem grandes alicerces aqui criados com a sua família. Um momento muito bonito aqui.
com as pessoas que você confia e ama. Em dezembro. Maravilha. O que é a carta da cegonha? O que muda? Olha aqui. Muda o 5 de ar. Muda as escolhas imprudentes. Aprenda o que puder com esta situação. Porque a situação, pessoal, mesmo ruim, ela vem para ensinar alguma coisa. Tem gente que fala, é balela isso daí. Não, não é. Às vezes a gente precisa passar, sim, por um problema, uma dificuldade, uma torre, para a gente aprender que aquilo foi um livramento. Então aprenda o que puder com esta situação. Analise as motivações de todos. Será que está todo mundo empenhado nesse projeto? Então o que muda é isso, é a sua visão de saber que isso não vai mais ficar na sua vida. Só que você tem que, não pode ficar assim, né? Pode ficar assim. Tem que ver as coisas de forma mais positiva. Saber que tudo isso está te gerando um aprendizado que foi bom para aprender, né? E que agora estou livre para novas aventuras, uma nova vida, novas escolhas, tá? Com a família, com as pessoas que eu amo. A Adapre, eu espero estar fazendo sentido. O que é a carta da raposa? Sendo clarificada pelo cavaleiro de água. Olha isso, apaixonar-se, proposta de casamento, necessidade de equilibrar as suas emoções, convite para um evento social, é você receber um convite, é você ficar de olho naquilo que mais você ama. Montar uma estratégia para você ter um equilíbrio emocional. De repente é você que vai fazer o convite para alguém. Para passar o final do ano. Sei lá, um exemplo, né? Eu tive uma discussão, eu briguei com alguém, não converso mais, só que eu me sinto culpado, me sinto chateado por causa dessa situação. Será que não está na hora de você liberar essa situação e voltar a conviver com essa pessoa que você ama? Eu estou falando quando a gente ama, tá, pessoal? Quem foi, por exemplo, se você teve um relacionamento aí abusivo e tal, não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando das pessoas que te valorizam, sabe? Que te amam. Você aprender com essa situação. Montar uma estratégia para você ter essa... Porque o Cavaleiro de Copas, ele vem te trazendo sentimento bom. Então você ficar de olho nisso. Ficar de olho no que está chegando para você. Que é a carta da casa. Aqui, olha, o 8 de espadas, tá? Ilusão de estar preso, ó. Falei pra vocês? A ilusão de estar preso. A falta de autoconfiança, medo de agir. Porque às vezes a gente sabe que não está preso numa situação. Mas a gente tem medo de tirar esse cadeado aqui e sair aqui, ó, se aventurar. A gente tem medo. Talvez aqui também estejamos falando aí de... sei lá, vou chutar aqui. De repente você tá morando com a mãe, morando com os filhos, morando, sei lá, preso numa situação, sabe? E você querer se libertar para você seguir o seu amor, a sua vida, fazer as coisas que você ama, com quem você ama. Você se libertar dessa prisão, talvez, aqui com esse 8 de espadas com a casa aqui. Mas você vai conseguir, tá? Você vai conseguir se libertar. O que é a carta do coração?
pense direitinho. Olha aqui, de novo, pessoal, 8 de copas. Desejo enorme de seguir em frente. A busca por algo mais significativo na sua vida. Crescimento espiritual e emocional. Estamos falando disso até agora. Então você deixar para trás isso aqui, essa ilusão de você estar preso numa situação. E estando preso na situação, você não consegue ir atrás daquilo que você ama. Carta do coração. Vai atrás desse coração. Vai atrás do seu amor. O seu amor, quando eu falo do seu amor, pode ser qualquer coisa, tá? Vamos supor, recebi um convite para trabalhar, um convite muito bom, numa coisa que eu amo fazer, mas num lugar, em outra cidade, em outro estado, em outro país, e não consigo deixar a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, entendeu? É sobre isso, é exemplo, tá? Então aqui tá pedindo, vai atrás do seu desejo, tá? No fundo do deck aqui, olha, de novo, ó, 9 de ar. Olha aqui o 9 de espadas, ó. Esperando o pior. Cuidado, porque são crenças que se autorrealizam. Noites de insônia, você tá assim, muito preocupado com alguma coisa. Tá? Muito, muito, muito. É hora de você liberar isso. Olha que você está preso numa situação. Sendo muito fútil ou exageradamente cauteloso. Com dinheiro, pode ser problema de dinheiro. Boas decisões de negócios. Dar aos menos favorecidos. Você está preocupado com uma situação, apegado numa situação em que tá difícil soltar. Olha aqui. Reserve um tempo para respirar. O que você precisa deixar ir? Tenha coragem de ir atrás dos seus sonhos. É sobre isso, tá? Dezembro é sobre você ter coragem de se libertar e ir atrás dos seus sonhos. Conselhos para a Virgem. Mês de dezembro. Por favor, espiritualidade, seja claro, específico com as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Conselhos. Conselho. A carta da chave, que fala sobre abertura, solução de problemas, abertura de portas, livre arbítrio. A chave sempre abre ou fecha portas e pode estar mostrando o fim e o começo de algo, ou o fim ou o começo de algo. Você vai ter uma... Olha, veja bem, agora me veio aqui, né? Você vai receber do universo essa chave para você destrancar. Destrancar aqui esse cadeado. Aí você vai falar, nossa, nem estava fechado. Mas você vai vir a solução, tá? Carta dos lírios, que fala sobre... Os lírios, ele vem com uma energia carregada de delicadeza, promessas de bons momentos, sinceridade, amor eterno e prosperidade. Confie. Confie. E olha, de novo, aqui a carta do coração. 2 vezes. Com tarôs, oráculos diferentes, tá? É o mais puro amor, aquele que não deve nada e nem cobra. Que sabe o verdadeiro momento de explorar as oportunidades. Que não se sustenta no outro, mas que alimenta o crescimento juntos. Você vai descobrir isso. Sabe, amor, ele não é aquele que te prende. Amor é aquele que, quando você está livre, liberto, você está bem com você mesmo, você é fiel a uma pessoa, muito fiel. Sabe, não é a prisão, ser aprisionado que vai tornar você uma pessoa fiel. Então o verdadeiro amor, ele não se sustenta no outro.
Sabe, eu quero que aquela pessoa seja assim para me fazer feliz. Não é sobre isso, amor. O amor é você ver a outra pessoa crescer. É você olhar com orgulho as pessoas que estão à tua volta e falar, nossa, faça isso, que vai ser bom para você. Só que nem sempre a gente tem isso na vida, tá? Então aqui eu vejo que fala assim, você vai descobrir uma solução que vai fazer com que você saia dessa prisão mental, tá? Que você se liberte para que você possa conhecer e encontrar os seus verdadeiros sentimentos. E aí pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? No fundo do deck a gente tem a carta do caixão, que fala sobre o ciclo da vida, né? Vida e morte. E, portanto, está relacionado ao renascimento. É uma renovação, seja no físico, no emocional ou no mental. Tudo que começa um dia acaba e vai acabar. E vai vir um novo ciclo para você. Tá bom? Vou tirar a última mensagem. Virginianos, dezembro. Reflita sobre o momento. Começando e terminando com esta frase, né, pessoal? Leitura. Avalie seus conceitos e atitudes. A inflexibilidade, a precipitação, a incompreensão levam à frustração. Tá? O que eu vejo sobre essa mensagem? Às vezes a gente acha que a gente está fazendo tudo certo, mas aquilo está incomodando tanto a gente. Será que não é hora de refletir e perceber que você não precisava fazer tudo aquilo? Pode fazer um pouco menos? Ou dividir? Né? Reflita sobre o momento que você está passando. Avalie, tá? Atitudes, né? Será que eu estou tomando atitudes corretas? Então pensem, tá, pessoal? Pense e tente o máximo sair e liberar essa negatividade, tá bom? E vocês vão conseguir, tá? Em dezembro, vocês vão conseguir. Bom, é isso, pessoal. Espero ter ajudado e até a próxima.